Olá, pessoal! Nesse treinamento nós vamos falar sobre hipodermóclise. Então, o que é hipodermóclise? A hipodermóclise é uma via alternativa para um acesso venoso que a gente não está conseguindo garantir para o paciente. Então, o que é hipodermóclise? Como que ela se aplica no nosso cotidiano, na nossa rotina de trabalho? Então, para esse treinamento, nós vamos falar de uma forma bem objetiva sobre esse manejo e monitoramento. Então, de uma forma mais específica, nós vamos falar tanto para enfermeiros como para médicos e farmacêuticos na sua ocupação, qual é o domínio necessário para esse tema, tá? Então, por mais que soe como novidade para muitas pessoas que eu tenho conversado, a hipodermóclise ela já é um procedimento descrito desde o final da década de 70. Então, há muito tempo, e nós temos como referência para quem quiser ampliar, porque a gente não consegue esgotar tudo num treinamento, o pai da hipodermóclise no Brasil. Então, se tem uma instituição que domina esse assunto, é o INCA. Então, o INCA tem muito material valioso, tem muito estudiosos que lançam artigos, que é importante a gente sempre ler, sempre se atualizar, mas fica aqui o registro que não é algo novo, que está se tentando fazer ou está se testando. De repente, para a minha atividade profissional, sim. Na instituição que a gente trabalha, sim. Mas a critério de Brasil e mundo já é algo muito fundamentado e esclarecido. É uma via alternativa? Sim. Não é uma via alternativa para uma situação onde o paciente não tem condições de acesso venoso e aí ela se torna uma alternativa. Não é nesse contexto. É uma via alternativa para a administração de medicações, onde você observa que o paciente ele pode ficar sem o acesso venoso e, claro, a gente ampliando para isso, é aquele paciente que medicações que a gente poderia fazer no acesso venoso, porque é a via mais rápida da via parenteral, medicações que podem ser substituídas ou podem ser continuadas numa via alternativa lenta, que é a hipodermóclise. Então, logo a seguir, nós vamos falar das indicações, contraindicações. Então, a gente precisa alimentar, buscar esse fôlego de que é uma via lenta. Então, se eu tenho um paciente que não tem tanta urgência, não tem uma emergência para efeito de droga, eu posso usar a hipodermóclise. É uma possibilidade. Então, a gente pode infundir por essa via de forma intermitente, contínua, seja por gravidade ou por bombeamento. Então, só para a gente separar, a terapia subcutânea é o quê? É a administração pontual de medicações. Então, é uma insulina, é uma vacina, é um anticoagulante. Então, não tem grandes volumes saturando esse tecido. A gente tem uma dose específica para terapia subcutânea. Quando a gente fala hipodermóclise, a gente fala que é hipo, abaixo da derme, o subcutâneo, ele vai ser alvo de uma óclise, de uma hidratação. Então, a gente está falando de volumes maiores. Então, a hipodermóclise não é a mesma coisa que terapia subcutânea. Ela se difere principalmente no volume, nessa dose administrada nesse sítio, perdão. Então, quando a gente fala em hipodermóclise, a gente está falando de uma hidratação, soro fisiológico, a gente está falando de medicações, é um grupo muito restrito de medicações que, diluídas, são permitidas a infusão por essa via, e um volume específico para cada região onde o acesso será instalado. Então, falou em hipodermóclise, eu estou falando de uma hidratação, então tem um tempo para que essa solução esteja disponível para todo o organismo. Eu estou falando de um grupo de medicamentos que vão ser diluídos, mas é um grupo restrito que se permite ser administrado, que é permitido ser administrado por essa via. E eu estou falando de locais onde cada sítio ele tem a sua particularidade, ele suporta um determinado volume em um período de 24 horas, então nós estamos falando de hipodermóclise. Então, quais são as indicações? As indicações ouro para um paciente receber
ou melhor, ser alvo de uma punção, onde será administrado soluções no subcutâneo, é hidratação e controle álgico. E aí eu dou uma pausa no treinamento para fazer um relato de caso que aconteceu na minha família. A minha mãe teve problema para sair da UTI por conta de perda de acesso venoso central, e aí eu vim do Rio, encontrei aquela situação e sugeri para a médica, a chefe, na época de um hospital aqui da Grande Vitória, para que fosse feito podermóclise. Me apresentei, me disponibilizei, porque a gente já trabalhava isso no hospital onde eu estava lotado, no Rio, no setor de oncologia. E aí foi feito um período de 24 horas, ela estava fazendo uso de morfina, via subcutânea. E em 24 horas ela teve uma melhora significante para a dor, ao ponto de conseguir sair da UTI, porque ela estava na UTI por controle álgico, não tinha acesso venoso, a enfermaria não aceitava aquela conversa, e aí em 24 horas ela conseguiu a enfermaria, em 2 dias ela foi para casa, fazendo o controle. Até hoje, quando ela tem uma situação, aquele acesso aqui não pode não na barriga, não pode não, mas isso não é assim. Então, e assim, eu percebi, e não só na minha mãe, né, mas assim, enquanto eu estive atuando no setor de oncologia, como é benéfico. O controle álgico, ele é bem mais duradouro pela via hipodermóclise. Então, a indicação, a hidratação é aquele paciente que às vezes fica no acesso venoso, periférico, às vezes central, por uma hidratação. Então, a gente pode colocar no hipodermóclise respeitando o sítio, onde vai receber esse volume 24 horas. Agora, as contraindicações, as absolutas são as 3 maiores. Então, trombocitopenia grave, que é um contexto muito comum no paciente oncológico, anasarca. Então, o paciente está com anasarca, esquece hipodermóclise. Esquece, né? É contraindicado. Isso aí tem evidências mundiais sobre isso, então a gente não pode, às vezes, forçar uma situação que há uma contraindicação absoluta, anasarca, trombocitopenia grave e ressuscitação volêmica. Então, fazer expansão, volume rápido, porque o paciente está com hipodermóclise, é contraindicação absoluta, porque a via é absorção lenta. E aí a gente tem as contraindicações relativas. Então, vai do profissional beira-leito avaliando esse paciente, seja ele médico, seja ele enfermeiro. Então, como que o paciente está? Um paciente caquético, não pode. Não é uma contraindicação absoluta, ela é relativa. Por quê? Você tem que avaliar o subcutâneo disponível desse paciente. Então, é um paciente já consumido, bem debilitado, é contraindicação, então a gente não faz. Mas não é porque o paciente caquético que não cabe uma avaliação mais apurada para, de repente, saber se ele tem condições ou não de a gente instalar um acesso nessa via. Outras contraindicações relativas é síndrome da veia cava superior, as regiões onde serão feitos acessos inflamadas, infectadas, área de circulação linfática comprometida, úlcera cutânea, proeminências ósseas ou locais próximos, né, de articulação, é algo que cabe avaliação do profissional ali em loco. É ele que vai dizer se é contraindicado realmente ou não, tá? Bom, então, falando de hipodermóclise, o que precisa de domínio para quem está atuando com o paciente alvo? Onde realiza, o que administra, como realiza e o monitoramento diário. Então, a gente vai falar daqui por diante o manejo e cada profissional vai buscar para si aquilo que lhe compete. Então, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico. Então, o farmacêutico não faz a punção, o enfermeiro faz, o médico também pode fazer. Então, cada um vai se encaixando conforme a gente vai desenvolvendo. Então, respondendo a primeira pergunta, onde que se realiza o procedimento? Onde que eu vou instalar um acesso via subcutâneo? Então, a gente tem fundamentado, descrito e validado essas regiões. Então, a gente tem a subclavicular e o deltoide, que são regiões menores, com aporte subcutâneo muito menor, com uma capacidade menor de absorção. Então, nesses locais são 250 ml em 24 horas. Então, é importante para o médico que está para prescrever um paciente que vai fazer uso dessa via,
o volume total. Ah, Adriano, então só pode ser 250? Não. Então, vai começar a perceber, ter atenção a quantos acessos o paciente vai precisar, porque podermóclise não é um só. Você pode ter 2, 3, eu já tive paciente com 4. E ele ficou muito bem, sem queixa de dor, tá? Então, 250 ml em 24 horas. Então, atenção principalmente ao enfermeiro, que vai receber essa prescrição médica. Tem que ter todos os volumes em 24 horas somados, totalizados, para a gente saber onde funcionar e qual vai ser ou quais vão ser os sítios eleitos para a infusão, tá? Então, a gente tem o deltóide subclavicular com 250, na alça abdominal, muita gente fala que é 1.500, não tem validade 1.500, é 1.000 ml. Então, observe ali a camadinha roxa, frontal, né, abdominal. Então, nessa alça, a gente consegue instalar um acesso com capacidade de receber até 1.000 ml em 24 horas. Assim como, é difícil acreditar, mas sim, a região interescapular, a região posterior, ela pode ser funcionada independente do decúbito do paciente. Então, eu posso manter o acesso mesmo ele em decúbito dorsal. Eu falo por experiência própria. Devidamente posicionado, vai infundir, tá? E, por fim, a área que tem maior capacidade de absorção em 24 horas é essa anterolateral da coxa, que começa desde a região frontal, não tanto, mas principalmente o lateral para o posterior, que a gente pega uma região popularmente chamada de bananinha, onde realmente a gente consegue infundir 1.500 ml em 24 horas. Tá? E aí a segunda pergunta, o que se administra? Então, esse grupo de medicações são medicações validadas, tá? Os antibióticos estão no próximo slide. Então, aqui a gente pode para dor, morfina, dipirona, midazolam, metadona, cetamina. Então, aí a gente vai aguardar a farmácia, as farmacêuticas liberarem aquilo que é padronizado para a gente ter bem à luz do Hospital Estadual de Vila Velha. Mas no mundo são essas medicações. Então, a gente tem aldol, clorpromazina, prometazina, Fernegan, clonidina, fenobarbital, dexametasona. Então, são medicações, copolamina, dacetrona, bromoprida. Então, são medicações que a gente consegue. Meu paciente não se encaixa nesses alvos terapêuticos, não é para ele hipodermóclise. Então, a hipodermóclise, só para enfatizar, ela não é uma substituição do acesso venoso, seja ele periférico ou central. Ele é, sim, uma característica de alvo terapêutico do paciente, tá? Então, aí nós temos nessa lâmina aí, nesse slide, os antibióticos. Realmente, não é tazocin, não é meropenem, não é vanco, mas a gente tem outras medicações como a amicacina, gentamicina, ampicilina, que eu fico tão acostumado a falar genta e ampi, que até embola, ertapenem, ceftriaxona, cefepima, tecoplamida. Então, essas medicações, esses antibióticos, eles podem e são absorvidos pela via subcutânea. E aí, nesse quadro, a gente tem um ponto muito importante para o farmacêutico que mexe muito com a interação medicamentosa, o médico na hora de prescrever, o enfermeiro na hora de avaliar a prescrição, para atrasamento. Então, todo esse manejo que a gente tem com a prescrição médica. Então, esse quadro, ele pega todas as medicações que são viáveis para a hipodermóclise e cruza uma com a outra em relação à compatibilidade, porque a gente precisa lembrar de novo, é uma via lenta, então ela fica sustentando a droga ali por um período muito maior do que qualquer outra via de administração de medicamentos. Então a gente não pode, enfermeiro, ter o mesmo acesso para medicações incompatíveis. Por exemplo, a gente tem um paciente aí com soro fisiológico, ele tem bromoprida, ele tem dipirona, ele tem morfina, mas também tem furosemida. Então, vocês veem aí que a furosemida, ela é incompatível com a morfina. Então, a gente não pode sustentar o mesmo acesso, o mesmo sítio para a morfina e para a furosemida. Então, isso significa que a furosemida ela vai ter que ser administrada em outro lugar.
Ah, Adriana, mas assim, o médico prescreveu 2 vezes ao dia. Ah, mas a morfina... Não adianta, não, é inegociável, tem que ser sítios separados, tá? Então, é importante esse quadro, vocês está disponível para vocês um folder com esse quadro maior, bem amplo, que vocês usem como material de bolso, porque é importante para o médico na prescrição, para o farmacêutico na análise dessa prescrição de interação medicamentosa e, por fim, o enfermeiro, ao pegar essa prescrição pronta, ver quais são as medicações que o paciente está fazendo uso e como elas interagem entre si. Então, a gente não administra qualquer outra medicação. A gente está dando ênfase, porque a gente viu aqui no hospital a administração de omeprazol, a sugestão, né, de fazer um diazepam. Então, são medicamentos que a gente não faz. E para finalizar, assim, para fechar a tampa, qualquer solução coloidal, sangue derivados, também não é feito via subcutâneo, tá? E os eletrólitos, nas suas proporções, precisam ser diluídos minimamente para que seja seguro a administração nessa via. O procedimento, como realizar, é um procedimento 30 a 45 graus, a inserção da agulha. Então, vai depender da disposição e do local de subcutâneo, e a gente regula o ângulo. A prega é um ponto crítico na punção. Então, enfermeiros, na hora de realizar a punção, é polegar e indicador, não é polegar e todos. Então, eu não vou pegar aqui, ó, polegar e todos, porque quando eu faço isso, olha na imagem aí, a gente faz elevação do tecido muscular e a gente não quer músculo nessa hora, então a gente quer subcutâneo. Então, o polegar e o indicador faz elevação de uma carga maior de subcutâneo, deixando o músculo em paz para que a punção não dê errado. Então, os materiais. Que materiais a gente usa para a punção? Abocate ou scalp. O scalp, atenção, é do 23 ao 27. 23, 25, 27, scalp. Atenção, enfermeiros e médicos. Abocate é 24. Não tem proporção, não tem coerência a gente funcionar com gel 22. Um abocate número 22. Então, é o amarelo mesmo, é aquele mais curtinho, é o ideal para que essa solução não só chegue, mas a quantidade que ela vai conseguir ser absorvida ao longo do tempo. Então, a gente tem que lembrar daquela vazão de cada calibre dos abocates. Então, o 24, ele atende plenamente o podemóclise. O 22, ele já é mais para venoso, porque ele vai disponibilizar mais droga, mas o subcutâneo não tem essa capacidade de armazenamento, tampouco de absorção. Tá? Então, o restante, tirando essas observações do catéter, os materiais são os mesmos para acesso venoso periférico. Então, a gente vai precisar de gás, a gente vai precisar de álcool, luvas de procedimento, filme transparente, identificar, preparo da solução, então vai usar o abocate ou scalp. Aqui no hospital a gente vai usar o abocate, 24, então vai usar o polifix e por assim por diante. Então, os materiais são os mesmos. Então, do procedimento, então é importante, você enfermeiro, recebeu a prescrição médica de podemóclise, vai lá avaliar o paciente. Avalie o paciente, ele tem subcutâneo, ele tem indicação para esse procedimento? Então, avalia, pega a prescrição médica, veja o volume total a ser administrado. Então, a prescrição vale por 24 horas. Em 24 horas, quanto que ele vai receber? Enfermeiro, tem interação farmacêutico? Paciente com hipodermóclise precisa passar aos olhos de vocês nessa questão da interação. Então, assim, a gente precisa ter muita atenção nas drogas, porque é um grupo pequeno, é verdade, mas a gente precisa ressuscitar aquilo que morreu no acesso venoso, porque na via venosa a gente tem incompatibilidades, mas a gente tasca só, gatilha, pei, vai fazendo, e seja o que Deus quiser, e eu não sei o que eu faço, e só que hipodermóclise é uma situação particular que a gente precisa ter muito à mão
esse guia de compatibilidades e incompatibilidades de medicações. Então, daí por diante, separa o material, conversa com o paciente, principalmente com o acompanhante, por que é essa via, numa caso de emergência, a gente não vai poder usar, vai precisar buscar outra, enfim. Lava as mãos, luva de procedimento, preenche, tira o ar do sistema de infusão, então a Bucati, o Polifix, tira o ar, melhor dizendo, escolha, faça a antisepsia do local escolhido, do sítio ou dos sítios escolhidos, precisa ter álcool e gás, fazer a antisepsia dessa pele, fazer a prega com a mão no dominante, a mão dominante, insere agulhas de 30 a 45 graus, faz a lavagem, antes de infundir o soro, faz uma leve aspirada, olha lá no canhão do dispositivo do catéter, vê se tem alguma coisa rosa, porque não vem sangue. Uma coisinha rosa, a gente aborta a missão e funciona do outro lado. Não veio nada, lava com ml, põe o curativo transparente, faz a identificação, descarta os materiais e aí orienta a equipe, supervisiona a equipe de enfermagem e realizem o monitoramento diário. Então, essa é uma imagem do procedimento acontecendo. Então, vejam a prega, né? Vejam a prega, vejam a posição do catéter que está sendo usado no scalp, o sistema de infusão já está ali, pronto para testar e fazer a infusão. Bom, e aí o que a gente precisa procurar? Uma vez estabelecido o acesso, a hipodermóclise foi realizada, o que eu preciso buscar? Médico, eu, enfermeiro, preciso buscar ao avaliar o paciente, olhar para esse sítio. E o que eu posso encontrar? Então, é natural, eritema, na verdade é uma pele bem rósea, após a administração de certos medicamentos, como a morfina, por exemplo, e o endurecimento. Isso é normal. Mas quando não é normal, e quando que eu não posso achar que é normal? Acima de 4 horas. Então, ter um paciente com hipodermóclise não é haver navios, ele tem que estar na nossa mão. Então, fez a medicação, ficou vermelho, ficou rosinha, começa o tempo. Passou isso, passou de 4 horas de endurecimento, o eritema, é necessário sacar o dispositivo e deixar aquela área ali paradinha até que haja a reabsorção e haja melhora do local. Tá? Então, o eritema ao redor do sítio da inserção do catéter maior que 4 horas, presença de infecção, extravasamento de ósseo, tá vazando, tem que tirar, porque o subcutâneo ali não está dando conta, está saturado. Edema local, dor, calor, endurecimento e necrose, pelo amor de Deus, tira isso. E aí, para finalizar, o preparo e solução das medicações. Como que é isso? Médicos, as medicações, as drogas com poliofilizado, elas precisam ter a descrição, qual é o reconstituinte, qual é a solução que vai reconstituir esse antibiótico e qual é a dose que vai ser aspirada, qual é a dose, para quanto que vai ser diluído essa dose, essa droga, tá? Então, isso precisa estar bem descrito, porque senão o enfermeiro vai atrás de você, o farmacêutico vai atrás de você. Quando uma droga requer diluição, e aí a gente dá uma pausa, porque de 2016 para cá, cada vez mais se fortalece a corrente de não se fazer medicação em bolos. Lembra que eu falei que eu trabalhei no setor de oncologia? A gente fazia morfina em bolos. E até em home care, já vi pacientes fazendo morfina em bolos. Morfina é uma medicação que não pode ser administrada pura, então é sem essência, é 1 ml, dilui para 1 ml e faz em bolos lento. E ela causa aquela vermelhidão e tal, mas a grande questão aqui é o seguinte, é uma prática cada vez inutilizada. Se prefere fazer uma dose, diluir para um volume maior, explorar mais sítios nesse paciente do que fazer em bolos, tá? Quando o frasco é pronto, é só instalar. Uma observação, se houver alguma medicação que precisa ser feita em bolos para aumentar a concentração da droga, para aumentar o controle álgico desse paciente, por exemplo,
já que, mesmo sendo uma prática, cada vez está caindo em desuso, a gente vai ver que o material do Albert Einstein seguir. Eles não usam bolos, eles diluem para volumes, porque essa é a proposta da hipodermóclise, mas acontecendo, a droga, ela precisa ser aspirada e diluída no máximo em 2 ml. Então, por exemplo, vai fazer dipirona e vai fazer meio ml de pirona, 1 ml de pirona. Eu preciso diluir para 2, fazendo em bolos, né? A gente não pode passar de 2. Escopolamina. Eu estou falando em doses já de outro público, mas vamos deixar assim mesmo. 1,5. Eu diluo para 2, administro e lavo com 1. Então, se for utilizar uma droga em bolos, a droga ela vai ser diluída até 2 e depois lavada em 1, tá? E cuidado, principalmente os enfermeiros, no volume máximo permitido em 24 horas, tá? E é necessário a gente ter o mesmo manejo do acesso venoso, seja central ou periférico. Precisa fazer a asepsia, precisa retirar a tampinha, aquela tampinha vai para o lixo, não vai para a cômoda, não vai para cima do paciente, precisa ser uma nova colocada no local. Então, higienização das mãos. Então, o controle de infecção, os mesmos cuidados para a hipodermóclise. E aqui a gente tem uma tabela que é lá do Albert Einstein, está lá disposto, está lá disponível para quem quiser acessar. O manual de medicamentos, o guia de medicamentos deles é bem detalhado, e para hipodermóclise a gente tem isso aí, tá? Então, aí a gente tem a droga, a gente tem o diluente, a gente tem o tempo de infusão e os comentários, na verdade, as observações para cada droga, tá? Então, por exemplo, os eletrólitos, quais são as soluções que a gente pode usar para diluir, qual é o mínimo de solução para infundir, e aí o tempo, né? Eletrólito é bombifusor, então a vazão desse eletrólito é um material muito bacana, a gente também está disponibilizando. Na verdade, as farmacêuticas vão padronizar para o nosso hospital, que algumas medicações a gente não usa, mas para via rápida de acesso, a gente tem aí, pode buscar aí no Albert Einstein, que tem esse guia de medicamentos para hipodermóclise. Então, aí está a referência, tá bom? Foi revisto em 2013, teve uma última alteração em 2017, mas tudo atende aquilo que a gente está falando no treinamento. Então, para a gente fechar de uma vez por todas, lembrando que cada região topográfica, ela difere uma da outra em relação ao volume capaz de receber, de absorver em 24 horas. Caso os volumes excedam 1.500, enfermeiros, vamos para outro lugar. E aí, esse outro lugar vai ser qual? Tem interação de medicação? Então, na oncologia, por exemplo, a gente usava muito a subclavicular para furosemida, deixava a furosemida sozinha aqui. Fazia, diluía, lavava e deixava aqui prontinho para a próxima dose, por exemplo, tá? Se houver medicações incompatíveis, é o que eu acabei de falar, separa, tá? Essas regiões radiadas ou com lesões, é o local, não pode ter punção. Então, se o paciente tem alteração cutânea ali, não pode ser puncionado. E isso pode ser uma contraindicação, por exemplo, da hipodermóclise, dependendo da extensão e do contexto desse paciente. Então, verifique qualquer tipo de reação, faça o registro, e é isso que nós temos nesse primeiro momento sobre hipodermóclise. Então, aí estão aí as referências, tá? Como eu falei, o INCA é muito rico em material, então fica aí disponível para vocês. Até a próxima!